Temos aí briga na extrema-direita com a iminente prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto avisou aí via Globo News, ele mandou aí um dos seus jornalistas falarem que a direita não é a favor da anistia do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu aí explodir todas as pontes que ele tinha com outras lideranças de direita. E que a coisa vai ficar feia, não tem como o Bolsonaro fugir da prisão. O principal projeto do Bolsonaro para fugir da prisão era aprovar no Congresso Nacional um projeto de anistia, um projeto de lei, precisava de maioria simples para passar, que dizia o seguinte, o texto do projeto, eu li o texto, tá? O texto do projeto dizia o seguinte, olha, todos os atos antes ou depois, referentes ao dia 8 de janeiro, ficam ali anuladas todas as penas, sejam criminais, civis, eleitorais, tudo aquilo fica anulado. Qualquer pessoa que tenha participado direto ou indiretamente, incentivado, financiado por meio direto ou indireto, ficam todos livres, leves e soltos, não tem, isso nada foi crime. O que acontecer depois, ou seja, de agora em diante, aí a gente vê, mas referente ao dia 8, até esse momento e daqui para trás, ninguém pode ser punido por nada, e se alguém teve aí dinheiro retido, que seja devolvido. E aí o que acontece? Para aprovar esse projeto, o Bolsonaro precisa aí de apoio dos partidos de direita, porque o PT vai votar contra, os partidos de esquerda vão votar contra, parte aí da direita que tá com base no governo Lula e apoia o governo Lula também vai votar contra, e aí tem uma parte aí da direita que é bolsonarista e votaria a favor. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro no período eleitoral, ele conseguiu brigar feio aí com o União Brasil, que é um partido aí com dezenas de deputados, por conta da eleição em Goiás. O Bolsonaro brigou com o Caiado, que é uma das principais lideranças do União Brasil e manda muito no partido. Bolsonaro também brigou com o Kassab, do PSD, que tem uma das maiores bancadas na Câmara e no Senado. No Senado tem a maior bancada. O PSD, o Bolsonaro, literalmente fez campanha dizendo que o partido do Kassab é pior que o PT. Se tiver entre 13 e 55, vota em 13, mas não vota em 55, porque 55 é pior que 13, disse aí Bolsonaro e o gabinete do ódio aos bolsonaristas. Aí o que acontece? O Bolsonaro, essa semana, depois da eleição do Donald Trump, ele foi atacado pelo Nicolas e pelo Ricardo Salles. Eu mostrei aqui num vídeo ontem. O Nicolas, ele fez um discurso em que ele diz aí que ele não aceita fazer qualquer tipo de coalizão e que a direita está perdendo a essência e que esse pessoal aí, se referindo ao Bolsonaro, viu? Que quer fazer coalizão perdendo a essência, logo depois eles não vão aí conseguir o que eles planejam e que a direita vai se perder no meio disso tudo. E que ele deve satisfação a quem votou nele e tudo mais, e que ele não fará qualquer tipo de coalizão. Disse Nicolas. O Ricardo Salles falou aí que o Trump é o maior dos intergalácticos, ele usou esse termo, o Trump é o maior dos intergalácticos, porque o Trump, ele não arredou o pé, ele não recuou, ele foi lá ele não fez aí aliança com ninguém, com o tal do sistema, ele foi lá e venceu. O Bolsonaro deu uma entrevista a um canal bolsonarista, eu fico pasmo como esses canais bolsonaristas, o YouTube promove esses canais aqui. Eu já falei aqui algumas vezes, o Plantão Brasil está sofrendo aí um boicote do YouTube. O YouTube não mostra os nossos vídeos para quem não é inscrito no canal. E para quem é inscrito ou inscrita, o Plantão Brasil, o YouTube mostra cada vez menos, inclusive as notificações. Ele não manda notificação para todo mundo que ativa o sininho. Se você tem o sininho ativado, pode comentar. Você recebe a notificação de todos os vídeos? Pois bem, os canais de extrema-direita não. O YouTube manda para todo mundo. Inscrito ou não. Comenta aí. Tô mentindo, eu ou não? Pode comentar, aproveita e lê os comentários das outras pessoas. E pode responder aí os comentários, conversem aí nos comentários a opinião de vocês. Olha, e aí o que acontece? O Bolsonaro, eu mostrei aqui o vídeo ontem que ele estava bravo, mas muito bravo. Ele falou que, olha, ele fez ali um recado pro Nicolas falando, a gente faz coalizão com quem tem que fazer, faz aliança. Aí ele usa o exemplo da Segunda Guerra Mundial, falou, olha, na Segunda Guerra você vê quem fez aliança com quem. Depois cada um vai pro seu lado, mas tem hora que tem que fazer aliança mesmo e tal. E aí deu uma entrevista pra Folha. Olha, pro Bolsonaro falar pra Folha de São Paulo é pânico. Porque o Bolsonaro passou aí anos dizendo que a Folha era o pior jornal do Brasil. Obviamente, a Folha hoje virou um panfletinho de extrema-direita, né? A Folha faz parte do gabinete do ódio do Tarcísio de Freitas. A Folha, no ano passado, demitiu quase todos os seus colunistas
mais ou menos progressistas e colocou mais e mais e mais gente de extrema-direita. Então virou um panfletinho ali de extrema-direita a Folha. Lembremos, jamais esqueça você, caro e cara plantonista, que a Folha de São Paulo, durante a ditadura militar, a Folha emprestava os seus carros, carro da Folha com o logo da Folha de São Paulo, para os militares da ditadura sequestrarem pessoas. Eles sequestravam para estuprar, torturar, matar, etc, 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 com carros da Folha de São Paulo, tá? Nunca esqueça disso. Pois bem, o Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha, que agora está aí normalizando o fato desse bandido tá solto, por enquanto. Já chegamos aí no aviso do Valdemar ao Bolsonaro, viu? E aí, nessa entrevista, o Bolsonaro falou aí do Salles, falou do Marçal, falou do Caiado e falou do Tarcísio. Ele falou do Tarcísio, que tem o apoio aí de toda a imprensa. Falou aí que o Tarcísio é liderança regional e que liderança nacional é só ele, Bolsonaro. Aí ele falou do Marçal. O Marçal hoje, nas pesquisas, ele ganha do Tarcísio, tá? Nas pesquisas para 2026. Aí ele falou sobre o Marçal e sobre o Caiado. Caiado do União Brasil. E Marçal, que tem um gabinete do ódio muito maior que o do Bolsonaro e que avisou, lembra que eu falei, eu mostrei aqui semana passada, eu falei, olha, o Marçal tá avisando o Bolsonaro, se você continuar me atacando, o pau vai comer, o pau vai quebrar. E o Marçal tem um gabinete do ódio muito mais forte que o do Bolsonaro, ele faz o quê? Ataca o Marçal na Folha. Vai, continua, Bolsonaro, continua, tomara que ele dê uma outra entrevista hoje, ó, domingão, dá uma entrevista das boas aí, detonando o Marçal. Mas, ó, joga baixo, viu, Bolsonaro? Xinga ele. Tomara. Semana que vem, olha, dá mais umas 3 aí. A reação do Marçal, eu vou falar, a gente vai rir muito da reação do Marçal, porque ele vai detonar o Bolsonaro. Lembremos que o Marçal foi indiciado pela Polícia Federal, pode pegar 5 anos de jaula por falsificação de documento aí, no caso em que ele falsificou um documento dizendo que o Boulos tinha sido internado por uso de drogas. Então o Marçal, se pegar mais de 4 anos, ele pode realmente ir para cadeia, mas fica inelegível. Lei da ficha limpa. Então tá ruim aí pro Marçal, mas o Marçal pode ser muito útil pra gente, porque ele vai detonar o Bolsonaro, ele vai implodir a extrema-direita. Ele vai começar de dentro ali a explosão, vai ser pá! Pois bem, o Bolsonaro disse que o Marçal e o Caiado, eles não conseguem juntar apoiadores num bar. Se eles juntarem os apoiadores deles, não lota um bar. Olha, isso é de uma ignorância tão grande. Até os bolsonaristas ficam assim, pô, Bolsonaro, cala a boca, Bolsonaro, cala a boca. Isso aqui é só um dos muitos eventos do Marçal. Esse aqui ele estava humilhando aqui uma senhora cadeirante, e falando, ó, anda, ela não conseguiu andar. Ele falou que ela não anda porque ela não tem força de vontade. Enfim, o Marçal tem evento em que ele lota estádio, tá? Não é bar, não. Eu vou falar, é bem preocupante um cara desse na extrema-direita e tal. Ele não lota bar mesmo, ele lota estádio se ele quiser. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, durante a campanha, nenhum dos comícios do Bolsonaro deu mais de 300 pessoas. Já o Caiado, queira ou não, o Caiado ganhou a eleição em Goiânia do Bolsonaro. O Bolsonaro fez toda a campanha possível para o Gustavo Geyer e pro candidato do Gustavo Geyer, que era o Fred Rodrigues, e contra o Caiado, xingando o Caiado, e o Caiado acabou ganhando. O candidato do Caiado ganhou, deu um pau no candidato do Bolsonaro. Aí, o que acontece? Aí o Bolsonaro vai lá e critica também o Tarcísio. O Bolsonaro já tá aí dando alfinetadas no Tarcísio faz alguns meses. Eu falei pra você, ó, quem é plantonista sabe antes, eu falei pra você no ano passado que o Bolsonaro já não aguenta mais nem olhar pra cara do Tarcísio e que nos bastidores eles estão assim, brigando entre si. Que o Tarcísio quer o Bolsonaro preso quanto antes, o Bolsonaro sabe disso. O plano aí, eu falei no ano passado já, o plano é o Bolsonaro ser preso e ser obrigado a apoiar o Tarcísio em 2026, e aí caso o Tarcísio ganhe, indulto pro Bolsonaro. Se não, e ele tem que confiar nisso, se não, vai ficar preso e joga uma chave fora. Pois bem, eis que o Valdemar Costa Neto mandou aí mensagem pro um dos jornalistas aí do Globo News e falou o seguinte, ao vivo aí o jornalista do Globo News falando, olha, segundo o Valdemar Costa Neto, essa estratégia aí do Bolsonaro, eu não vou mostrar aqui o vídeo porque é muito longo, tá? O jornalista da Globo fala muito pra falar a coisa, mas tá aqui, ó, o Valdo Cruz falou, essa estratégia do Bolsonaro é uma estratégia muito ruim, ele não falou o tema, mas é uma estratégia burra. O Bolsonaro, para se salvar, ele precisa do projeto de anistia. Aí, para esse projeto de anistia, ele precisa articular, não só com a Câmara dos Deputados e com o Senado, também vai ter que articular depois com o Judiciário. E aí o Bolsonaro, o que ele faz? Ele ataca o PSD do Kassab, que tem uma das maiores bancadas,
Ataca o União Brasil do Ronaldo Caiado, que tem uma das maiores bancadas. Ataca o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, que tem uma das maiores bancadas e é governador de São Paulo. Quer dizer, ele ataca 3 partidos que poderiam votar a favor do projeto de anistia caso ele fizesse ali uma ponte com esses partidos. Em vez disso, ele sai atacando todo mundo. Por puro desespero. E aí, segundo o Valdemar, a estratégia aí do Bolsonaro é muito, muito ruim. O Bolsonaro também, essa semana, fechou as portas do PL para o Marçal. Chegou um rumor de que o Marçal queria se transferir para o PL. Rumor só, o Marçal mesmo não falou isso. Para disputar em 2026, caso o Bolsonaro não possa. Aí com o apoio do Bolsonaro e tudo. E o Bolsonaro falou, não, Marçal não. Você fala, pô, tá ruim, hein? Você tá brigando com todo mundo. O Valdo Cruz não falou, mas o Bolsonaro também tá brigando com o próprio Marçal, que tem aí um alcance muito grande. Na mesma entrevista, o Bolsonaro detonou o Ricardo Salles. O Ricardo Salles foi aí ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, é cúmplice dele em vários crimes, inclusive na maior apreensão de madeira da história, o Salles ali cúmplice. E aí o que acontece? O Salles teve essa fala aí sobre o maior intergaláctico é o Trump. Aí o Bolsonaro ficou com ciúme do Trump. Aí ele disse que o Salles foi virar Marsalete e hoje tá viúvo. Justo ele que foi eleito graças ao Eduardo Bolsonaro. Então já rompeu aí com o Ricardo Salles. Lembremos que o Salles está bravo porque ele queria ser prefeito de São Paulo e ele não teve o apoio que queria. O PL acabou apoiando ali o Ricardo Nunes. E aí no Rio de Janeiro, o Bolsonaro bateu o pé, mas por outros motivos. Vou explicar aqui o motivo. No Rio de Janeiro, o Valdemar Costa Neto queria apoiar alguém que tivesse chance de ganhar do Eduardo Paes ou não apoiar ninguém, para não ficar na oposição do prefeito que ganhou no primeiro turno e todo mundo sabia quem ia ganhar fácil. O Bolsonaro bateu o pé que ia ser o Ramagem e ele bateu o pé um dia depois da Polícia Federal fazer a primeira operação de busca e apreensão no caso da ABIN. E ali, em fevereiro, a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão contra o Ramagem. E aí o Bolsonaro, o Eduardo, o Carlos, o Flávio vieram a público dizendo, tá vendo? Foi só a gente confirmar ele como candidato a prefeito que a polícia foi lá pegá-lo, é perseguição. E aí eu avisei, olha, ele confirmou, mostrei aqui até as notícias, ó, dia tal teve a operação da polícia, a primeira operação não era contra o Ramagem, era contra o número 2 e 3 da ABIN. E aí 2 dias depois o Bolsonaro bateu o pé, peitou o Valdemar e falou, não, vai ser o Ramagem. Eu falei, ó, ele já fez isso de caso pensado para que quando a polícia chegue, ele diga que é perseguição porque era o candidato dele à prefeitura do Rio. E aí ele teria já o discurso pronto. Dito e feito. No caso, como o Salles não fazia parte da ABIN, não fazia parte aí desses crimes aí, o cúmplice total do Bolsonaro em golpe de Estado, o Bolsonaro não tinha por que bater o pé para apoiá-lo. Então ele aceitou aí apoiar o Ricardo Nunes, né? Ligado ao PCC, e apoiou ali, fez um apoio bem mais ou menos, o que irritou muito. Aí agora, essa semana, ele, em pânico depois da vitória do Trump, acionou o Temer pedindo para que o Temer pedisse ao Alexandre de Moraes para devolver o passaporte dele. Pô, isso é desespero. E aí falou que queria que o Temer fosse vice dele em 2026. E levou um não. Olha, levar um não do Michel Temer, você tem que, nessa altura do campeonato, você tem que ser realmente muito ridículo. E tá realmente muito, muito desesperado. O Michel Temer, ele além de não agregar um voto, ele faz qualquer candidato perder voto pra caramba. Ele é um dos políticos mais rejeitados do Brasil. Olha, ele é raro um político com uma rejeição maior que a do Bolsonaro. É o Temer. Ele pede para esse cara ser vice dele para quê? Para fazer um aceno ao Alexandre de Moraes, que foi o Temer que indicou o Alexandre ao STF. Pânico. E aí, segundo o Valdemar, não vai ter, diz aí na Globo News, não vai ter anistia para o Bolsonaro porque ele está queimando todas as pontes. Se não tiver anistia, o caminho dele é a prisão e não tem o que fazer. Pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vai acabar preso. O fato é o seguinte, eu não sei você aí que está assistindo, eu estou já por aqui de esperar essa bandidagem ser presa. Tô por aqui. Você comenta aí a sua opinião, se já não passou muito da hora de prender os chefões da quadrilha. Mas alguns dizem, mas tem que primeiro julgar, condenar, berere, barará. Não. Já tem todas as provas. Todas as provas. Quando um assassino mata alguém lá em praça pública na frente de todo mundo, você não deixa o assassino livre, leve e solto, viajando pelo Brasil, pregando mais assassinatos. Você prende ele antes, porque você já tem as provas, né? Mas no caso é um crime com violência. E golpe de Estado não é. Não é.
não é uma violência contra a democracia, mas não, né, deixa o cara lá ali, e tá orquestrando outro golpe, hein? A sorte nossa é que ele tá em pânico, tá brigando com todo mundo, inclusive o Carlos Bolsonaro tá no Twitter, ó, voltou o Twitter, né, faz algumas semanas, ele tá brigando com toda a direita, já brigou com o Nicolas, com o Salles, tem mensagem que ele manda que eu nem sei para qual deputado que é, porque ele tá disparando para todos os lados. É pânico, é outro que sabe que vai acabar preso. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!